Você já deve ter escutado em algum momento da sua vida que as mulheres estão piores do que os homens no que dizem respeito a comportamentos machistas, que as mulheres se tornaram machistas, que as mulheres estão cada vez mais inimigas das outras mulheres e que, no final das contas, por que é que as mulheres se tornaram machistas? Esse é um assunto tão perigoso. Mas eu adoro o perigo, eu não fujo dele. Esse é o tema do Nós da Questão Responde hoje. Vamos junto! E antes de você me pregar na cruz, você já vai começar se inscrevendo nesse canal, deixando o gostei, ativando o sininho para receber notificações. No final, se não gostar, é só botar o não gostei. Tudo bem, mas vamos lá, venha fazer parte da família Nós da Questão. A família cresce a cada dia, eu estou muito feliz com isso. Mas agora vamos entender essa história de mulheres machistas. E para isso, eu vou pegar uma pergunta que uma seguidora do canal me mandou. E ela pergunta o seguinte: por que muitas mulheres são machistas? Quando uma mulher se envolve com um homem casado, as outras dizem, tanto homem solteiro por aí, qual a sua opinião? Suzana, eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou começar lhe dando um para, bebê! Para, porque é hora de entender o que é que você está falando. Porque você, como muitas pessoas, andam falando de uma situação que talvez não fique bem compreendida. Minha esperança, deixar a coisa bem compreendida aqui. Sou ambicioso, não é? Pois é, sou. Mas vai que eu consiga deixar mesmo. Vamos ver. Então, para isso, é preciso que você comece entendendo o seguinte. O conceito de machismo se refere a um conjunto de crenças, normas, comportamentos, atitudes que fazem uma diferença de gênero e que favorecem, que beneficiam os homens. De uma forma muito superficial, isso é machismo. Ou seja, crenças, comportamentos sociais que favorecem os homens. E para a coisa ficar um pouquinho mais clara ou mais confusa, nunca se sabe, depende de quem está explicando, né? Vamos entender um pouquinho de patriarcado e machismo. O patriarcado é um sistema social que favorece a dominação dos homens sobre as mulheres. É fácil a gente entender o patriarcado quando a gente lembra do tempo do meu avô. O pátrio poder, mulher não mandava em nada, mulher não votava, mulher começou a votar não faz tanto tempo assim. Os pais decidiam com quem as filhas casavam. Enfim, havia todo um patriarcado, toda uma estrutura social que mantinha esse patriarcado. O machismo é um mecanismo desse sistema do patriarcado. E esse machismo, essa peça do sistema patriarcal, ele mantém a diferença de papéis de gênero e continua fazendo as mulheres subordinadas de uma forma mais discreta ou mais escancarada, mas as mulheres continuam subordinadas aos homens. E continuam mesmo. E quando eu digo isso, você que está me escutando, homem, entenda, eu não estou falando da sua experiência, eu não estou falando de você, eu não estou falando da sua vida. Eu estou falando de um sistema social. É possível que você conheça mesmo uma mulher que seja autoritária, que mande, que não esteja nada ou que não ache que está nada submetida ao poder dos outros homens. Mas isso é a sua história de vida, não é disso que a gente está falando. Eu estou falando do sistema social. É só a gente olhar quantas mulheres a gente tem no Supremo Tribunal Federal. Que eu saiba, só Carmen Lúcia, não tem outra, né? Quantos homens a gente tem detendo o poder das armas atômicas e quantas mulheres a gente tem. Então a gente não está falando, senhor homem que me escuta, da sua experiência pessoal.
A gente está falando de um sistema social, tá? Nesse sentido, o machismo não é uma experiência pessoal. Ele fala de um conjunto de coisas que está enraizado na cultura de uma sociedade. É disso que a gente está falando. Ou seja, o machismo existe para manter a supremacia masculina e para manter a inferioridade feminina. E eu posso dizer isso, não apenas porque estudei, mas porque eu sou homem. E eu tenho infinitos privilégios a mais do que as mulheres. Muitos. Me diga quantas leis existem controlando os corpos dos homens? Que eu conheça nenhuma. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Até eu acho que 1 ano atrás, ou 2 anos, no máximo 2 anos, mas eu acho que até 1 ano atrás, as mulheres, para fazerem ligação de trompas, para se esterilizarem, elas precisavam de autorização. Elas precisavam que o marido concordasse com isso. Se não tivesse marido, precisava que o pai concordasse com isso. E eu estou falando de uma regra que valia até 1 ou 2 anos atrás. Isso deixou de ser assim recentemente. Entende? Então, sim, ser homem na nossa sociedade é mais bacana do que ser mulher. Eu posso fazer uma série de coisas que mulheres não podem. Neste sentido social, é preciso então que você compreenda, você que me escreveu a pergunta e você que está me ouvindo, que não faz o menor sentido falar em mulheres machistas. Não podem existir mulheres machistas, porque as mulheres não tem como se beneficiar do sistema como um todo. Por mais que ela possa se comportar de forma machista, ela não pode ser machista, porque ela faz parte da classe oprimida e não da classe opressora. E eu repito, eu estou falando em situação de classe social e não de uma pessoa. Não é a questão de que sua vizinha é uma mulher que oprime todo mundo. Dane-se. Não é a questão de que uma mulher passou para concurso de juíza e é uma juíza extremamente autoritária e que ferra com os homens. Isso não fala da estrutura. Isso é uma situação particular. A estrutura é a dinâmica, é a cultura como um todo, entende? Então, dizer que existem mulheres machistas é impossível, porque seria dizer que elas participam ativamente de um sistema que as oprime. E isso não faz sentido. Em termos de estrutura teórica, isso não faz nenhum sentido. Entretanto, as mulheres podem muito bem reproduzir o discurso do machismo. Isso elas podem fazer. Reprodução de discurso é diferente de fazer parte do grupo que cria e determina o discurso. Mas perceba, a reprodução do discurso machista na boca de uma mulher continua beneficiando os homens. Neste sentido, compreende por que uma mulher não pode ser machista? Porque ela não ganha com isso, ela não tem nenhum ganho. Socialmente, ela não ganha nada, ela só perde. Quem continua ganhando é o homem. Ainda que uma mulher diga: mulher é isso mesmo, tem que ser submissa ao homem. Ela está reproduzindo um discurso machista, mas ela não ganha nada. O homem é que continua ganhando a submissão da mulher. Neste sentido, ela não pode ser machista, porque ela não faz parte do grupo que ganha. É como se eu defendesse um jogo que eu só perco no jogo. É por isso que a gente não pode falar em mulheres machistas. Agora, sabe por que é que as pessoas estão agora teimando em falar em mulheres machistas? Porque há uma confusão de conceitos. E se confunde hoje em dia machismo com internalização de opressão. As mulheres conseguem sim internalizar a opressão que sofrem, mas elas continuam não ganhando nada com essa opressão, embora elas a internalizem. E como é que as mulheres podem fazer essa internalização? Por exemplo, como você disse na pergunta, mulheres julgando o comportamento sexual de outras mulheres, ou então mulheres acreditando que o papel natural da mulher é cuidar dos filhos
e o do homem trabalhar e trazer o dinheiro para dentro de casa. Esses são pensamentos machistas que podem ter sido internalizados pelas mulheres, mas perceba, eu vou insistir nisso para que essa diferenciação se faça na sua cabeça. A mulher pode reproduzir o quanto quiser o discurso machista. Ela não pode ser machista porque ela continua fazendo parte do grupo que perde e não do grupo que ganha. Inclusive, Antonio Gramsci, um teórico e filósofo italiano, ele já alertava para isso, que é com alguma frequência observável que pessoas das classes dominadas acabem adotando para si mesmo o discurso e as crenças da classe dominante. Então, aplicando essa ideia desse teórico ao machismo, é fácil de entender que as mulheres podem perfeitamente absorver para si uma série de ideias que há e que perpetuam, enquanto sociedade, sua subordinação. E por que as mulheres reproduzem isso? Elas acham que vão ganhar alguma coisa? Não. Mas no sistema patriarcal, ao longo do tempo, as ideias contidas nesse sistema foram sendo normalizadas, naturalizadas. E aí, até quem sofre com essas normas acaba entendendo que é isso aí, é o normal, é o bom, é o certo. Então as mulheres acabam, de uma forma ou de outra, repetindo comportamentos machistas sem poderem ser machistas, sem poderem fazer parte do grupo machista, porque não são homens, são mulheres, estão em desvantagem. Você quer ver outra situação que muitas mulheres agora repetem o comportamento machista? Adotarem, por exemplo, comportamentos que certos homens adotam. Então há muitos homens reclamando, dizendo que tem mulheres que agora se valem da lei Maria da Penha para conseguir isso, aquilo, aquilo outro. Isso é o que os homens já fazem há muito tempo. Os homens se valem da lei que favorecia eles para terem benefícios. E há muitas mulheres que de forma desonesta repetem esse mesmo comportamento masculino. Como é um comportamento perfeitamente machista, mulheres dizerem que os homens têm que pagar a conta para mim. Eles têm que pagar, eles têm que ser corteses comigo, eles têm que ser. E aí os homens reclamam, dizem as mulheres agora só querem vantagem. Este comportamento do homem pagar a conta, do homem dar dinheiro, do homem sustentar, isso não é vantajoso para a mulher. Pode ser vantajoso enquanto indivíduo, no sentido de que ela pode ganhar bolsa, roupa, jantar, qualquer bobagem assim. Mas, enquanto estrutura social, ela continua submetida ao homem, que continua ganhando mais, que continua tendo melhores empregos, que continua tendo mais oportunidades e que continua mandando nela e que continua matando ela, porque a gente não tem notícia de estatística de mulheres matando os homens como a gente tem de homens matando mulheres, certo? Então, se as mulheres são tão machistas assim, que vantagem elas estão levando? E me diga, quantos homens vão presos mesmo por matarem as mulheres? Alguns, não é? Aí passam 3, 4 anos e estão na rua, não é assim? E quem morreu, tchau, acabou, não tem o que fazer. Pois é, então é preciso ter muita atenção quando a gente vê certos grupos repetindo comportamentos e a gente começa a taxar esse grupo, né? E tem negro racista. Não, não tem negro racista. Isso não é possível. Porque o que quer que o negro faça em termos de comportamento ou de reprodução do comportamento do homem branco, ele continua não levando vantagem. Quem leva vantagem é o branco. E a gente sabe disso. Vamos ser honestos. Se você vier à noite andando por uma calçada e no sentido contrário vier uma pessoa negra, você vai se assustar com isso. Se vier um rapaz louro, dos olhos claros, você não se assustará tanto assim não. Você talvez até pense, opa, talvez role uma paquera, não é? Então, não diga que eu estou mentindo, porque seja franco ou franca, eu não estou. A mesma coisa vale para as mulheres que adotam para si comportamentos machistas sem poderem ser, negros que adotam para si
comportamentos de opressão do homem branco, sem poderem ser racistas, não tem condição. Então, bebê, você que perguntou, aprenda. Mulheres podem reproduzir o sistema machista, mas elas não podem ser machistas porque elas jamais serão as beneficiadas desse sistema. Ficou claro o que é que eu desenho? Se quiser que eu desenhe, você não vai entender, porque eu não sei desenhar. Então, melhor ficar com a minha palavra. E reflita. E sim, eu sei. Nos comentários eu já estou esperando centenas de homens dizendo que é absurdo, porque as mulheres só têm vantagens hoje em dia, e elas podem, elas fazem, elas acontecem, e elas são donas do mundo. E para, bebê! Para! Porque eu não estou falando da sua experiência individual com essa ou com aquela mulher. Eu estou falando de uma dinâmica de uma sociedade. E na dinâmica da sociedade eu levo vantagem. Enquanto homem, levo. Curiosamente, no meu prédio só há porteiros. Todas as mulheres trabalham na limpeza. Não há mulheres na portaria. Elas trabalham na limpeza. Salário de porteiro é maior, tá? Fica a dica. Tchau, até a próxima!